Muito bem, nós estamos estudando o livro de Hebreus, que o autor, não sabemos quem é, escreveu aos judeus, né? Aliás, a palavra Hebreus não consta no livro, viu? Não consta no livro. Bem, pelo que eu lembro, não consta. Deixa eu dar uma checada aqui, porque eu vou lembrando de falar as coisas, depois eu preciso de checar aqui. Hebreus não consta no livro, a palavra Hebreus. Aliás, no Novo Testamento, a palavra Hebreus aparece somente 3 vezes, em Atos, em 2 Coríntios, Paulo se referindo a ele, em Filipenses, Paulo se referindo a ele, em Atos, aquele problema lá de distribuição de alimento, lá aparece também uma vez, e na Bíblia toda aparece 23 vezes. Bem, mas no livro de Hebreus não aparece, né? Já foi intitulado Hebreus, aos Hebreus tudo bem, aos judeus, né? A mesma coisa o livro de Atos, né? A palavra Atos, o título Atos não aparece no livro de Atos, certo? Bem, e o ponto aqui é, provavelmente, podemos até pensar que estivesse havendo algum desânimo por parte dos judeus, mas, independente disso, os judeus precisavam entender, certo? Assim como nós precisamos entender, que outrora Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesse último dia nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, não há como comparar o que Deus nos falou nesses últimos dias com o que Deus falou aos pais no passado, né? Não tem como comparar, não tem nenhum profeta, diz lá, pelos profetas no passado, não tem nenhum profeta que chega perto das qualidades de Jesus. Nenhum. E se somar todos também não chega. Porque Jesus é de uma capacidade imensurável, de uma qualificação imensurável, certo? Basta dizer que, se você for em alguns livros, como Mateus, ele é Emanuel, Deus conosco. Em João, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo criador de todas as coisas, e assim por diante, né? Em Lucas, a memória dele é o restaurador do reino de Israel. Bem, então, e naturalmente, Jesus, então, é superior aos anjos, certo? E sendo superior aos anjos, o castigo da negligência, certo? A palavra de Cristo é superior ao castigo pela desobediência ou pela desobediência daqueles que desobedeceram o que foi falado no passado, que foi falado por intermédio de anjos. Diz aí, se tornou firme a palavra por meio de anjos, versículo 2 do capítulo 2. Bem, já vemos que Jesus, ele, mesmo embora ele seja superior aos anjos, ele se tornou inferior aos anjos por um período de tempo para poder socorrer, certo? A humanidade. Mesmo embora ele tenha toda
essa capacidade, essa qualificação mencionada nos versículos 1 a 4, para que ele, vamos dizer assim, tivesse vamos dizer assim, a plenitude dessas qualificações, certo? Ele precisou se tornar um homem, consequentemente inferior aos anjos, e depois voltou a ser superior aos anjos, depois da morte na cruz, né? Para que houvesse a plenitude dele, tendo a ver com essas qualificações, certo? Por exemplo, ele não poderia ter feito a purificação dos pecados, que é seria a sétima, né? Na minha contagem de 8, ele não poderia ter feito a purificação dos pecados sem se tornar homem, né? Bem, já verificamos isso. No capítulo 3, no capítulo 3, olha, no capítulo 2, no versículos 16 em diante, diz o seguinte: pois ele, Jesus, evidentemente não socorre anjos, né? Como homem, ele não socorre anjos, certo? Mas vamos lá. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso, versículo 17 é o que eu quero, 17 ao 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Você pode ir lá no Velho Testamento e verificar que é isso que o sumo sacerdote fazia, né? Ele fazia propiciação pelos pecados do povo, uma vez por ano, entrava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, para fazer propiciação pelos seus pecados e pecados do povo, certo? Mas Jesus, então, ele se tornou homem para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas suas referências a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ok. Ou seja, Jesus ele foi tentado, ele foi um homem. E como homem, sofreu tentações, etc., etc., nós sabemos disso, né? Como homem, ele inclusive, se tornou sumo sacerdote, certo? Como era, de fato, sumos homens ou sumos sacerdotes do Velho Testamento, certo? Quem foi o primeiro sumo sacerdote? Alguém? Melquisedeque. Olha, eu não sei se ele foi... eu não estava pensando, né? Eu não sei se ele foi sumo sacerdote. Eu acho que ele foi sacerdote. Ah, tá. Mas eu não tenho... Eu tô sem certeza, porque deixa eu refazer a pergunta. Quem foi o primeiro sumo sacerdote de acordo com a lei de Moisés? Arão. Arão, exatamente. Arão. E Arão era o que de Moisés? Irmão. Então, tanto Arão como Moisés, como Miriam, que eram irmãos, né? Eles eram de que tribo? Levi. Da tribo de Levi. Isso só para localizar um pouco. Então, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Qual é a vocação celestial? Alguém? Pode falar que você vai acabar acertando. Porque é uma pergunta meio generalizada, né? Vocação celestial. Fazer parte do reino de Deus.
Tem um barulho, mas não escutei, não. É exatamente fazer parte dessa salvação de pecados aí pelo sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus. Tem um microfone ligado aí. Tem microfonia. Ok, melhorou, obrigado. Então, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quem é o sumo sacerdote? O apóstolo é um representante, né? Direto. Jesus é representante direto de Deus. E ele é sumo sacerdote da nossa confissão, como já vimos nos versículos 17 a 18 do capítulo 2, ok? Então, atentar atentamente, considerar atentamente o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Então, ele era um apóstolo, porque ele foi constituído pelo próprio Deus, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, aqui é o seguinte, aqui tem uma comparação, porque se é que a carta é aos hebreus, aos judeus, não há dúvida que tem que ser dentro do contexto do judaísmo, ok? E não há dúvida que tem que falar da lei de Moisés aí praticamente o livro todo, vamos dizer assim, né? Porque é aos hebreus. Então, na verdade, o que o autor vai mostrar é devido à superioridade de Jesus a qualquer um no passado, inclusive a Moisés, tudo de Jesus é superior a tudo tendo a ver com Moisés, ok? E aqui começa falando que os dois foram fiéis, tanto Moisés como Jesus, dois foram fiéis, ok? Só que Jesus foi fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Agora, Jesus, todavia, então agora vai haver uma comparação aí, um contraste, a comparação que os dois eram fiéis. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Não há dúvida quanto a isso, já só pelas qualificações de Jesus. Para começar, Jesus não é o Filho de Deus, Moisés não é o Filho de Deus. Então, logo nem... Mas ele vai detalhar, vamos dizer assim, né? Detalhar aquilo que foi falado. Então, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, Moisés era fiel na casa de Deus, certo? Mas quem é que estabeleceu a casa de Deus? Deus. Deus. Na verdade, Jesus não é herdeiro de todas as coisas, vamos dizer assim. Então, mas vamos continuar aqui. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, Deus estabeleceu a casa. Ok. Moisés era fiel na casa. Vamos dizer assim, em toda a casa de Deus. Agora, Moisés, versículo 5, era fiel em toda a casa de Deus como servo. Certo? E Jesus, como? Mestre. Como? Filho. Filho, sim, filho. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, que teria a ver, inclusive, com o filho. Cristo, porém, como filho, versículo 6, em sua própria casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Jesus
é fiel. Ele é o filho de quem estabeleceu a casa. Então, a casa é dele. Ele como filho em sua casa, certo? A qual casa somos nós. Então, ele é fiel na casa em que ele é filho, cuja casa somos nós, em contraste com a casa em que Moisés era servo, que era lá o Velho Testamento, vamos dizer assim, ok? Versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ousadia e exultação da esperança. Olha, o que você vai notar no livro é esperança exultada, ou seja, grandiosa, esperança. Mas você vai notar também a ousadia que devemos ter nessa exaltada ou exultada esperança. Porque, para começar, quem é que já viu, dentre nós aqui, quem é que já viu alguma daquelas 8 características de Jesus? Ninguém. Ninguém. Então, na verdade, é como se fosse assim, nós precisamos ter ousadia nessas qualidades de Jesus, e nessa ousadia nós temos uma grande esperança. Uma esperança, exultação, quer dizer, uma grande esperança, vai. Talvez seja palavra, deve ter alguma outra palavra para exultação, certo? Mas é como se fosse assim, grande alegria na grandiosa esperança, vamos dizer assim, que nós temos, por causa da ousadia. Mas se não tiver ousadia, não há exultação da esperança, certo? E nós somos a casa de Deus se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Certo? O cristão vive pela esperança. Certo? Porque nada... Olha, você não consegue ver nada aquilo que você tem fé. No momento da fé, você não vê nada. Mas na esperança, você pode ver algumas coisas que chegaram pela esperança. Mesmo embora algumas coisas não vão chegar já. Seu Enio tem uma tradução aqui que está assim. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Sim, em outras palavras. Obrigado. Em outras palavras, é isso aí. Ok? Muito bem. Assim, pois, todo mundo entendeu isso, né? Na verdade, olha, só para você ter uma ideia. Você tirou o judeu de uma natureza basicamente física, um reino físico, ok? Geográfico, templo físico, soldados físicos, e assim por diante, certo? Tudo era uma nação. Os sacrifícios eram físicos, certo? Os animais eram oferecidos, sacrificados, cortados, etc, etc. Você via o sumo sacerdote, você via os sacerdotes. Agora, aqui, do lado de cá, do lado da esperança, você não vê nada disso. Inclusive, é interessante, se você for no Vaticano,
tem sempre uma imensa fila, porque é um determinado horário lá, o Papa vai aparecer lá de uma maneira visível, né? Vai aparecer lá para os que estão ali. Então, existe aquela fila andante para poder ver o Papa, certo? Agora, cadê a fila andante para ver Jesus? Entendeu o que eu estou dizendo? Cadê Jesus? Ele está lá, ele está aí. Mas só na esperança, certo? De que, de fato, ele está aí. Uma outra palavra é fé, mas, na verdade, a esperança é resultado da fé. Joel, boa noite. Boa noite. Só uma observação. A palavra ousadia, ela tem tanta finalidade nesse contexto, porque parece que a ousadia pode ser substituída pela fé, não é? A ousadia tem tanta finalidade. Aqui ela tem uma finalidade, tem tanta importância, é a ousadia. Não pode ser substituída pela fé? Não, eu creio que a palavra mais correta para ousadia é coragem. Coragem, pois é. Coragem, é. Mas por coragem por causa da fé, né? Coragem por causa da fé. Você tendo fé, você nem precisa de ousadia, não é? Precisa. A fé ela não substitui todos eles, a ousadia... Não, existe fé morta. Não? Existe fé É morta. uma questão de atitude, não é? De atitude, né? Que não Sim. é a mesma coisa que a ousadia, né? Sim, existe fé morta. Fé morta, você não tem ousadia numa fé morta, por exemplo. Aí Mas temos que ter uma atitude, não é? Atitude. Certo. Ok, muito bem. Assim, pois, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Olha a definição aí, em outras palavras, de ousadia e exultação da esperança, ok? Outras palavras, porque, como você mencionou, Ezemar, pode ser definido de várias maneiras. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só, o castigo, ok? Não entrarão no meu descanso. Vocês sabem que durante 40 anos, certo? Morreram todos aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade. Somente 2 entraram na Terra Prometida, Josué e Caleb, ok? Por quê? Porque não tiveram ousadia, não tiveram exultação da esperança, basta dizer que se amedrontaram quando eram para conquistar a Terra Prometida, o que resultou nos 40 anos no deserto. Faltou ousadia, faltou exultação da esperança. Ok? Agora, isso você pode ver lá em Números, do capítulo 14, fala muito sobre isso. Nós sabemos essa história aí, né? Sabemos essa história aí. Que Deus deu esse castigo para eles, porque eles não aceitaram, certo? Não aceitaram não tiveram ousadia e exultação da esperança na conquista da Terra Prometida. Tinha 12 espias, certo? 12 espiões. 10 eram completamente contra, mas ferrenhamente contra, e 2 a favor. Os 2 a favor eram Josué e Caleb, foram os únicos 2 que entraram na Terra Prometida, e todos aqueles de 20 anos a mais de idade que saíram da terra do Egito. Agora, esse capítulo 3 aqui, a partir do versículo 7, vamos dizer assim, ele
ele tem muito a ver com Salmos número 95. Salmo 95. Vamos dar uma olhadinha lá por cima, lá, só para você ter uma... Vamos ler, só para você ter uma ideia, porque vai usar muito Salmo 95, ok? Principalmente a segunda metade do Salmo. Mas alguém quer ler para mim aí, para nós, o Salmo 95? E pensando nesse sentido aqui, nesse sentido do capítulo 3, ok? Alguém pode ler para nós aí? Não, Igor? Mais alto. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como o dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ok. Então, mesmo embora Deus é grandioso, tirou eles lá da terra do Egito, coisa e tal, o Salmo está dizendo aí, se endurecer o coração, como em Meribá, como no dia de Massá. Meribá e Massá, lá em, deixa eu ver aqui, lá em Êxodo 17, 1 a 7, essas duas palavras querem dizer o seguinte, quer dizer testando e contendendo. Testando e contendendo. Deixa eu escrever aqui. Foi quando ficaram testando, contendendo com Deus, por causa de água, etc., etc., certo? Então, Deus está dizendo que ali eles endureceram o coração. Agora, o ponto é, se ouvirdes a sua voz, no versículo 7, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, que é aquele lugar lá. Meribá e Massá é aquele lugar. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração. Então, mas olha só, o que aconteceu? Eles não entraram na Terra Prometida. Mas olha só, nós estamos falando de quem? Estamos falando de um servo chamado Moisés. Servo na casa. Ele era vamos dizer assim, o líder, mas servo na casa. E nós estamos contrastando ele com Jesus, o Filho de Deus. Entendeu? Havendo um contraste aqui. Então, ainda no versículo
Oi. Você acha que todos esses que pereceram lá no deserto, eles foram condenados por não ser obedientes? Ou você tem uma outra teoria? Não, eles foram condenados porque todos eles resistiram. Se você for lá na história, eu estou tentando lembrar aqui, me parece que eles estavam até mesmo determinados a apedrejar Moisés, parece. Eu não estou lembrando bem da história, mas o ponto é que o povo se amedrontou. O povo não quis invadir a terra prometida e conquistar. Consequentemente, isso depois de tudo que Deus fez, tirando eles do Egito, certo? Então, eles não tiveram ousadia e nem exultação da esperança. É como se eles não atenderam à palavra de Deus, que é para entrar e conquistar a terra prometida. Por isso que eles saíram do Egito, inclusive rumo à terra prometida. E por causa dessa desobediência toda, todo o homem, eu creio que é todo homem há cerca de 20 anos, pereceu no deserto, com exceção de 2, Josué e Caleb. Não sei se eu respondi a pergunta ou não, mas ok. Versículo 3. Nós, porém... Espera, onde é que eu estou? Não, nós estamos no... Peraí. Onde é que eu estou aqui? No versículo... 9. Eu estava indo no 4, porque no 3, 9. Então no 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração, eles também não conhecem meus caminhos. Tudo isso está em Salmo 95. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, que é o versículo 11 do Salmo 95. Tende cuidado, agora vem a nós, os filhos. Digo, nós tendo a ver com o filho. Até aí, tendo a ver com o servo Moisés. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, mas tenha ousadia e exultação da esperança. Vamos dizer assim. Tem contraste aqui. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, novamente, ousadia e exultação da esperança. Porque, no princípio, se tornaram cristãos pela esperança. E tiveram ousadia, aceitaram o batismo, inclusive. Ok. Enquanto você diz, versículo 15, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, novamente, Salmo 95, ok, não devemos endurecer o coração, como aconteceu na época do servo Moisés. Mas devemos ter ousadia e exultação da esperança, aqui no Filho. Como eles deviam ter tido lá e não tiveram. Muito bem. Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram? Cujos cadáveres caíram no deserto? Olha, só teve, vamos dizer assim, castigo.
durante os 40 anos. Só, e tendo a ver com o servo, Moisés. Só castigo. Olha, para começar, lembra quantos morreram? Lembra a serpente, a mordida da serpente? Lembra a prostituição ou fornicação, ou os pecados com as jovens moabitas? Lembra? Olha, lembra a rebelião de Corá? Lembra a rebelião de Corá? Tudo isso no deserto. Fora isso, durante os 40 anos, morreram todos os que saíram do Egito de 40 anos para cima. Deixa eu ver se são todos os homens ou todo mundo aqui. Deixa eu ver. Números 14, eu anotei ali Números 14, onde diz no versículos 28 a 30, diz assim: diz-me por minha vida o Senhor que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, me parece que são todos, mas eu vou ter que conferir isso direitinho aqui. Eu estava pensando que eram os homens, mas me parece... Eu vou ter que dar uma estudada melhor aqui para ver se eram todos eles mesmos. Depois eu vou ler de novo, vou ter que ler isso aqui. Mas, em todos os casos, morreram, não entraram na terra a prometida, certo? Caíram no deserto por 40 anos. Até o próprio Moisés não entrou, né? Só Caleb e Josué entraram. Bem, Moisés não entrou também porque também pecou lá no deserto. Moisés também pecou. Só Caleb e Josué entraram. Arão não entrou, Miriam não entrou. Só Josué e Caleb entraram. E olha, nós estamos falando, isso tem a ver com o servo Moisés na casa de Deus. Servo. Mas e o filho? Como será como será o castigo, já falamos isso, tendo a ver com aqueles que se rebelarem contra o filho? Certo? Não faz sentido. Se uma pessoa acredita em Jesus com todas aquelas qualificações dele ali, não faz sentido não seguir ele, certo? Capítulo 4, versículo 1. Emanuel, só uma dúvida aqui. Quando eles começaram a fazer a desobediência perante Deus, eles já estavam diante da lei, já, né? Da lei de Moisés? Já. Então, todas as coisas que eles fizeram foi baseado em cima da lei, então, né? Não só isso, não só isso. O ponto-chave aqui, que você vai verificar no capítulo 3 e 4, é que eles saíram da terra do Egito para entrar, saíram da escravidão do Egito para entrar na terra prometida. Certo? E quando chegaram para entrar na terra prometida, certo? Eles não desistiram. Eles rejeitaram entrar para conquistar a terra prometida. E daí, então, começou a vir todo o problema. Todo o problema aí. Mas eu vou conferir mais a sua pergunta aí, mas, a meu modo de ver, eles já tinham recebido já lá no Monte Sinai. Ô, Enio. Oi.
Aí, nesse caso aí, nesse período aí, foi onde foi instituído a lei de Moisés, né, de Moisés é dada por Deus, é isso? Sim, sim, né? No deserto. Né? Isso. Sim, mas logo no início, né? E logo no início. Logo no início. Isso a pergunta do Azemar, eu vou conferir isso aí por certo, mas a meu modo de ver, exatamente, a lei já tinha sido dada. Foi dada por Deus ou foi dada por anjos? Por Deus, né? Por Deus, através de um anjo, a Moisés para o povo. Ok. Sabidinho, que dá uma pegadinha isso aí. De fato, vamos dizer, é o anjo do Senhor. Mas diz que é por meio de anjo, né? Interessante isso. Podemos observar também, fazer um pensamento mais profundo, que, independente das leis que foram dadas a Moisés, eles, se não tivesse a lei, mesmo assim, eles estavam pecando porque eles estavam indo contra uma ordenança de Deus, né? Deus mandou para eles a terra prometida. Sim, com certeza. Tem a ousadia que você falou, eles não tiveram, se acovardaram e tal. Sim. E aí já foi um grande pecado. Com certeza. Se está constando na lei ou não, né? Com certeza, com certeza. A lei, na verdade, a lei não teve a ver com a conquista da Terra Prometida, porque a conquista da Terra Prometida tinha sido feita a Abraão bem 400 e poucos anos antes da lei, entendeu? Então, a conquista da Terra Prometida não tinha a ver com a lei, a meu modo de ver, porque Deus tinha prometido a Abraão. Falou, os teus descendentes vão possuir a terra 400 anos depois, vamos dizer assim. Vão ser escravos numa terra estranha. Tudo isso tinha sido dito a Abraão 400 anos antes da lei de Moisés. Vamos dizer assim. Bem antes. Oi. É interessante essa questão da retirada do povo do Egito, é que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Se eu ou você não quiser fazer, Deus vai levantar alguém para fazer, né? Interessante Sim. Isso, né? Com certeza, com certeza. Bom ponto isso aí. Nós precisamos nos encaixar no plano de Deus, porque o plano de Deus, minha amiga, é soberano. Deus é soberano no seu plano. E nós precisamos achar nossa posição, nossa função, nosso lugar no plano de Deus. Porque se não, como você falou, ele levanta outro. Certo? Ou somos só nós? Não, ele levanta outro. Não há dúvida quanto a isso. Mas não há ninguém igual a você. Ninguém igual a mim. Eu fico falando para minha esposa, você nunca vai achar um esposo igual a eu. Nunca. Você vai achar muitos melhores e uns poucos piores, mas igualzinho a mim você não vai achar nunca, não. Entendeu? Nós somos individuais. Não tem dois iguais. Não há dois iguais. Muito bem. Então, no capítulo 4 ainda, temamos... nós estamos no... Não, nós estamos no 4, peraí, me ajuda aí. Capítulo 3. Ok, nós estamos no versículo... Eu fiquei no 4 aqui. Ok, no versículo 13, ok, versículo 12. Tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortávos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E quando se diz, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, Salmos 95. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto?
e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Saíram para entrar, mas não entraram, por causa da incredulidade. Ok? Para começar, eles eram para ter entrado logo de início. Logo de início, certo? Logo de início. Eram poucos... eu não fui lá em Êxodo, mas não eram muitos os dias. Eu posso estar enganado aqui, mas eu estou tentando lembrar, porque eu não fui lá agora para verificar, mas eu creio que eram 11 dias do Monte Sinai até onde eles entrariam na Terra Prometida, de onde desistiram. Me parece que eram 11 dias, mas eu estou chutando aqui, ok? Estou chutando. Isso aqui vai ter que ser conferido. Era uma questão de dias. E quantos tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. 40 anos. Multiplica 365 por 40. Não era 40 dias, 14. não, Enio? Hã? Não era 40 dias, não? O percurso? Eu não lembro. Eu não lembro, isso que eu digo, eu não lembro o percurso, mas era uma questão de dias. Era, exatamente, era. Agora, quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Sabe quanto é 40 anos vezes 365 dias? 14.600. 14.600 dias. Yes. Quando eles podiam ter entrado não muito tempo depois que saíram do Monte Sinai. Né? É como eu falei, eu não lembro os dias, mas não eram muitos dias. Certo? Talvez na próxima vez alguém possa pesquisar isso aí, ou se eu lembrar, eu posso pesquisar também. Tá O lá Rony, em... falou, o tá Rony em... falou que foram 11 dias. Quem falou? Rony. Quem? O Rony. O Rony. Eu também falei 11, mas eu estou tentando lembrar, mas não sei. Espero que ele esteja certo, porque ele concordou comigo. É. Ok, eu creio que eram do Sinai, né? Do Sinai à entrada na Terra Prometida. Onde eles entrariam. Como eles acovardaram, como o Azemar falou, então eles ficaram 40 anos peregrinando ali, rodando ali. No mesmo local. Só para fazer um pensamento aqui que deixa muita dúvida. O Moisés não entrou na Terra Prometida, não se encontrou mais o corpo dele. Seria, às vezes, ele foi transladado, Moisés? Não há resposta para isso. De acordo com Judas, houve uma disputa entre o arcanjo Miguel, né, e o diabo a respeito do corpo de Moisés. Mas diz que ele foi enterrado lá nas planícies de Moab. Foi enterrado nas planícies de Moab. Ninguém sabe aonde, mas foi enterrado nas planícies de Moab. Tem uma ilustração, essa questão aí dessa peregrinação aí de 40 anos para os nossos dias de hoje? Olha, o que acontece é o seguinte. Vamos continuar aqui no 4, depois, e segura essa pergunta aí que vai ser respondida mais depois, ok? Segura essa pergunta aí, porque, de fato, vai se encaixar aqui no desenrolar do 4. Ok? Muito bem. Ok. No capítulo 4, de novo aqui. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, bem, que promessa é essa? Eu diria
e que descanso é esse? Eu diria que essa promessa tem a ver com a terra prometida. Ok, mas olha só. Temamos, pois, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar até no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. Mas aí já está falando, talvez, da entrada no descanso eterno. Mas vamos lá. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas de um descanso de Deus. Certo? Como se deu com eles lá, a promessa lá, e a promessa aqui. Mas a palavra que ouviram da promessa não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Por quê? Porque se amedrontaram na hora de entrar no descanso, na terra de descanso, na terra prometida. Então, ficaram peregrinando pelo deserto e não entraram. Não entraram, certo? Com exceção de Caleb e Josué, né? Nós, porém, que cremos na promessa, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrareis no meu descanso. Mas por quê? Porque Deus irou, porque eles pecaram. Mas nós que cremos, não pecamos, vamos dizer assim, aceitamos, acreditamos, então nós não temos a ira de Deus, então nós entramos no descanso. Ok, mas vamos lá. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. As obras de quem? De Deus. Estivessem concluídas desde a fundação do mundo, ele descansou, né, no sétimo dia, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Agora eu pergunto para vocês, o que Deus fez no oitavo dia? Descansou. Continua trabalhando. E no nono dia? E no nono dia? Também Trabalhando também. Trabalhando até hoje. Jesus não disse que o seu pai trabalha até hoje? Jesus falou isso. Mas peraí, como é que ele trabalha se ele entrou no descanso? Descanso da criação, né? É, exatamente. Descanso da criação. Em 6 dias, Deus criou tudo e depois descansou, ou seja, parou de criar. Foi tudo criado, já não está criando mais. Mesmo embora ele trabalhe até hoje. Basta dizer que o fato que ele veio aqui em carne e osso para nos salvar é trabalho. Mas ele descansou no sétimo dia e está descansando até hoje com relação à criação que ele criou nos 6 primeiros dias. Muito bem, vamos continuar aqui. Versículo 5. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então tem um descanso, que é o sétimo dia. Muito bem. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha, é meio complicado aqui. É como se fosse assim, tem que entender o contexto de um descanso versus o contexto do outro descanso. Ok? Então, olha só. Deus não prometeu o descanso, eles sairiam do Egito e iriam para o descanso, que é a terra prometida.
Mas não entraram. Não entraram. Mas espera aí, quer dizer que não tem descanso? Só porque não entraram não tem descanso? Tem. E ele está dizendo aqui que tem um descanso. Eles não entraram, mas tem um descanso para ser entrado. Agora, será que aquele descanso seria uma ilustração do descanso eterno, certo? Que não entraram pela desobediência, certo? Agora, se é que vão entrar no descanso eterno é outra história, não vamos entrar nisso. Mas o ponto é que há um descanso. Há um descanso. Olha só. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, no descanso, que ele mencionou aí no versículo 5, que é o Salmo 95, 11, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi. Davi estava lá com Josué, Davi estava lá no deserto durante os 40 anos? Não. Davi veio quanto tempo depois? Davi veio aproximadamente 500 anos depois. Então, através de Davi, Deus está falando, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ainda novamente, está mencionando o Salmo 95, versículos 7 e 8. E olha só o 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, que Josué não entrou na terra prometida? Quer dizer que Josué entrou, Caleb entrou e outros entraram, não os que morreram. Mas se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente em Davi, 500 anos depois, certo? A respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aquele não era bem o repouso. Aquilo era uma sombra de um repouso. Então, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Espera aí. Deus descansou das suas obras, da criação das suas obras, no 7º dia. Está descansando até hoje. Certo? Nós temos a promessa de entrar no descanso de Deus, que é o nosso 7º dia, que vamos descansar de nossas criações, de nossas obras, para toda a eternidade. Então, nós estamos aonde? Nós estamos na semana de 6 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E domingo, vai. Domingo seria o primeiro dia. Primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinto e sexto dia. Certo? Alguns de nós podem estar mais na sexta-feira. E outros mais no domingo ou na segunda. E a maioria de nós na quarta, na quinta. Mas nós vamos ter um 7º dia em que nós vamos descansar de nossas obras. Que obras são essas? As obras que nós estamos criando, fazendo agora, nos 6 primeiros dias, para entrar no descanso eterno, que é o 7º dia, como Deus descansa até hoje.
Será que Deus cansou? Não é esse o ponto. Ele descansou de não fazer mais. Vai chegar um dia, quando nós entrarmos no 7º dia, no descanso eterno, nós não vamos mais fazer as obras que nós fazemos agora. Mas nós vamos descansar do que nós fazemos agora. Mas será que estamos fazendo agora? Deus trabalhou 6 dias para descansar no 7º dia. Será que nós estamos trabalhando agora em 6 dias para descansar no 7º dia? Como é que nós vamos descansar se nós não estamos cansados? Como é que vamos descansar daquilo que nós não estamos fazendo? Então, para descansar, nós vamos ter que descansar daquilo que nós estamos fazendo. Mas a pergunta é, estamos fazendo? Se não fizermos, não vai ter descanso. Como é que você vai descansar daquilo que você não faz? Faz sentido ou não? É. Meio complicado, né? Mas olha só, no versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, o 7º dia, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência daqueles que não entraram. Se nós caímos, não vamos entrar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Por que está falando da palavra? Por que está falando da palavra? Sabe por quê? Porque a palavra, ela é poderosa para discernir. Ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, o que é que a palavra faz? Nesse contexto aí. Penetra. Ela penetra na nossa alma, no espírito, junto com as medulas. Para quê? Para que ela faz isso? Mostrar o Para separar. Espera aí, Valdir, fala aí. Mostrar o pecado, a desobediência do corpo. Traduz isso aí um pouquinho, Valdir, está no caminho certo. Traduz isso aí. A palavra é usada para mostrar para nós que se estamos agindo conforme Deus quer ou não. Ou seja, você está no caminho certo, nota 9. Mas fala um pouquinho mais aí. Na verdade, o que ela vai mostrar ou não vai mostrar? É isso, O descanso eterno. Não, antes disso. Se estamos trabalhando. Opa! Se estamos ou não trabalhando, como Deus trabalhou nos 6 primeiros dias. Se estamos ou não trabalhando. Olha, se você trabalha, a palavra vai mostrar. Se você não trabalha, a palavra vai acusar. A palavra. Então, não tem como você escapar, certo? Vamos dizer assim, da palavra. A palavra vai, ela é que vai dizer se você está ou não trabalhando nos 6 primeiros dias, para descansar no 7º dia. Será que nós ficamos parados o dia todo? Será que nós estamos trabalhando? Será que nós estamos visitando os irmãos, telefonando, ajudando, fazendo benevolência, propagando o evangelho? Será que nós estamos edificando a igreja? Será que nós estamos falando coisas boas ou estamos sendo maledicentes? Tudo a palavra vai discernir. 6 primeiros dias. Para ver se você vai ou não descansar no 7º dia.
Entendeu? Olha, vamos aproveitar os 6 primeiros dias para trabalhar. Para trabalhar. Porque o 7º dia vai ser o descanso de Deus, que nós temos essa promessa de descansar no 7º dia. Ah, o cristão descansa no sábado. Ah, não, isso aí foi mudado para domingo. Sábado está lá na lei, o domingo está aqui na lei de Cristo. O cristão só vai descansar no 7º dia. No 7º dia. E aí? E aí que você, sem querer, fez uma pregação, né? Sem querer, querendo? Sem querer, querendo, né? Uma pregação aqui. Parabéns. Obrigado. Amém. Amém. Olha, que espetáculo, né? Onde é que está o descanso do cristão? Em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Né? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, que será através da palavra. A palavra. Por isso, não vamos adicionar nada à palavra, não vamos tirar nada da palavra, vamos tentar ser obediente à palavra, porque ela está dividindo, ela está discernindo, ela é eficaz, ela é viva, ela é cortante, ela discerne o coração, os pensamentos, o que está no coração do homem. Ela discerne, ela mostra. Não tem como nós enganarmos, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que ele está querendo enganar, mas não tem como você aparentar se você de fato não é, porque a palavra é que determina e que corta, mostra, acusa na vida da gente, entendeu? Que maravilha isso aí, né? Aí não tem a cara do apóstolo Paulo, não? Eu diria que sim. Pois é. Então, tem muito a ver essa epístola como se fosse dele, né? Na minha opinião. Eu diria que sim. Ô, Wagner, qual que era a sua pergunta mesmo? Cadê o Wagner, hein? Oxe. Estou aqui. Qual que era a sua pergunta mesmo, que eu não lembro? Era para você fazer uma aplicação lá, 40 anos que eles peregrinaram no deserto, com a nossa peregrinação aqui, né? Ok. Alguém me diga aí, quanto tempo dura... Olha, presta atenção, a peregrinação no deserto foi por causa da desobediência, ok? Mas vamos supor que a humanidade é desobediente, ok? Vamos supor que a humanidade é desobediente, ok? Quanto tempo é a nossa peregrinação? 6 Mas dias. vamos... Hã? 6 Quanto? dias. Quanto? 6 dias. 6 dias. 6 dias. 6 dias. A nossa peregrinação é de 6 dias. Agora, vamos entender que a peregrinação lá foi por causa da desobediência. A nossa peregrinação aqui é para ser por causa da obediência. Mas os desobedientes também têm a mesma peregrinação. Porque a palavra, ela é para os obedientes e para os desobedientes. É a mesma palavra. Respondido aí, Wagner? Sim, tem uma semelhança. Só que os 40 anos lá são equivalentes a 6 dias aqui.
6 dias aqui, vírgula, né? Eu mesmo já estou no... Passei dos 50 já. Oi? Oi. 2 homens... 40 anos era para ser 40 dias, né? Aham. Alô? Oi. Fala aí, Oi. 2 homens conquistaram a Terra Prometida, Josué e Caleb. Existe alguma razão por que Caleb não é tão citado na história? Sim, porque Moisés passou o bastão para Josué. Para Josué. Ok. Não sei se você... Isso aí é muito interessante, boa pergunta, porque olha só, sabe quanto tempo, na verdade, Moisés treinou Josué? Quanto tempo? 40 anos? 40 anos. Na verdade, foi 40 anos. Né? 40 anos no deserto. 40 anos Josué foi treinado por Moisés. Quando Moisés não podia mais entrar na Terra Prometida para liderar o povo na Terra Prometida, certo? Então, ele tinha que passar o bastão. Isso. Passou o bastão para Josué. Até recomendado por Deus. Foi Deus que falou. Moisés falou, ô Senhor, quem que então vai liderar o povo? Eu já não vou entrar mais. Deus falou, aí, Josué não está aí com você? Eu digo assim, até pelo fato de ser apenas os 2, né, que a Bíblia cita, Josué e Caleb. Entretanto, a Bíblia não dá tanto ênfase a Caleb. E a razão, naturalmente, é por isso, né? Porque ele foi o sucessor de Moisés, Josué. O comandante, quem comandou o povo de Israel na conquista da Terra Prometida foi Josué, exatamente, por isso. Sim, mas é inegável que Caleb estava junto com ele. Não, mas menciona Caleb na Terra Prometida, menciona. Tá, ok. Menciona, sim. Inclusive, ele era muito corajoso, você vai ver lá que com 85 anos de idade ele queria conquistar, ele se prontificou a conquistar uma montanha lá com 85 anos de idade. Pelo que eu me lembro, eu estou tentando me lembrar aqui. Eu posso não lembrar direito, mas é só você ver a história lá. Ele está lá na Terra Prometida. Agora, isso mostra o seguinte... Ele conquistou sim, irmão. Hã? Como? Ele conquistou lá, sim. Caleb conquistou. Tanto que ele ouviu quando foi dito a Josué para ser forte e corajoso. Isso. E quando quando Caleb chega a Josué, ele fala, olha, Deus não falou para que nós sejamos forte e corajoso, então eu vou lá e vou conquistar, né? Você vê? Exatamente. Eu lembro que eu preguei uma vez e eu lembro que está lá. Muito bom. Obrigado por ter lembrado. Então, isso é muito importante, que a gente tenha Josués na vida da gente, que a gente tenha Timóteos na vida da gente, para quem ele vai passar o bastão. Jesus teve 12, passou o bastão para 12, aliás, passou o bastão para 13, Jesus. Certo? Quem que era o Timóteo pela uma concordância geral aí, quem que era o Timóteo de Pedro, hein? Marcos. Hã? João Marcos, exatamente. Então, é preciso que você, aonde você trabalha e na obra do Senhor, que você tenha Josués, viu? Para poder passar o bastão. É isso que eu estou querendo fazer. Eu estou conversando aqui com alguns Josués, viu? É o que eu ia falar agora. Antes de passar o bastão para os Josués e os Timóteos, precisamos nós sermos os Timóteos e os Josué. Sim, para poder passar para outros Timóteos e Josués, é isso, né? Com certeza. Temos que passar o bastão. Mas tem que ter Josué e Timóteo para poder passar o bastão para Josué e Timóteo. Você não vai passar o bastão para qualquer um, não. Tem que ser um... Tem que ser forte e corajoso. Oi. Antes que você
encerre, que eu estou olhando aqui pelo horário, me tira uma dúvida. Hoje nós vivemos na certeza da salvação ou na esperança? Eu tenho essa dúvida. Você espera pela certeza. Na verdade... Ou então nós vivemos na esperança. Nós vivemos na esperança, exatamente. Mas pela fé, nós temos a esperança. Então, na verdade, nós estamos no descanso, mas preste bem atenção. O descanso é depois, né? É o eterno, não é o agora. Então, nós não podemos dizer que nós estamos ainda, porque vamos supor que a gente abandone a fé. Então, ele que abandona a fé, não. O cristão que abandona a fé, não, mas aquele que é fiel a Jesus Cristo, esse tem a certeza da salvação que ele espera, a qual ele espera. Agora, outra coisa. E nossos antepassados não foram viver na esperança? Sim. Os antepassados, você diz quem? Lá da Moisés, esse tipo de pessoa? Os que morreram. Hã? Os que morreram, no caso, no Velho Testamento. Sim. Eles morreram na fé, ou seja, na esperança. Na esperança, exatamente. Mas eles... Calma aí. Isso está em Hebreus capítulo 11. Vamos chegar lá. Hebreus 11. Certo. Então eu espero. Ok. Próxima aula eu espero. Nós estamos na estrada. Ok. Só que ainda tem um bocadinho de chão para chegar em Hebreus 11. Mais alguma pergunta ou comentário aí? Pronto, tá bem. Mais alguém? Está terminando nosso tempo. Capítulo espetacular, capítulo 4. Nós não terminamos, né? Nós não terminamos, né? Tem o do 14, nós vamos parar no 14, ok? No 13, para começar. Corá quer falar contigo. Fala. Corá. Quem? Corá. Corá quer falar contigo aí, atende ele aí. Fala aí. O Enio é o Rony, não é o Corá, não. Fala aí, Rony. Enio, tira uma dúvida minha aqui. É concernente ao Josué e Caleb, que eles foram os únicos que entraram na Terra Prometida. Mas o filho de Arão também não entrou na Terra Prometida? Olha, todos os que eram acima de 20 anos pereceram, com exceção de Caleb e Josué, que entraram. Eu não sei se o filho de Arão tinha menos de 20 anos quando saiu do Egito. Eu não lembro do filho de Arão. Ele assumiu o lugar de Arão quando Arão morreu. Mas provavelmente, é bem provável que ele tivesse nascido no deserto, ok? Eu acho que ele saiu com 3 filhos do Egito. Morreram 2, ficou 1. Entraram 2, era 4. Morreram 2, entrou 2. E ele é o terceiro filho. Ele é o terceiro filho de Arão. Mas o ponto é a idade deles quando eles saíram do Egito. De 20 anos. A palavra diz que todos de 20 anos morreram, acima de 20 anos morreram. E ele não morreu, ele saiu com menos de 20 anos. Sim, morreu com menos de 20 anos. Exatamente. Só que ele já parece, já saiu casado, coisa assim. Ele casou muito novinho mesmo. Ok. Não lembro esses detalhes aí, mas entraram ele não podia ter mais de 20 Prometida, anos. né? Não podia ter mais de 20 anos. Agora, entraram 3 na Terra Prometida, acima de 20 anos. Como? Não, ele não tinha 20. Entraram 3. Só 2, que 2 morreram, era 4 filhos. Mas parece que eles levaram José para enterrar lá. Esse sim, esse foi. José. Ok. Então foi 3. Ok, olha. Então foi 4, porque Jacó foi também. Um ponto Mas muito... José não é filho de Arão, é filho de Jacó. Ok. Mas, olha, tem um ponto interessante aqui nesse capítulo que a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer que aquela
terra prometida, lá, aquele descanso, era uma sombra do descanso que viria, ok? Porque Davi, 500 anos depois, falou, certo, do descanso que viria. Então, aquele descanso lá, a terra prometida, era uma sombra do descanso que Jesus, o descanso lá, Moisés daria, vamos dizer assim, ou Deus daria através de Moisés. O descanso aqui, que é eterno, Deus vai dar através de Jesus, o Filho. Lá o servo, aqui o Filho. É um contraste muito bom, muito grande aí para entender, ok? Muito bom. Que bom que vocês estão aí. É um livraço, capítulo 4 é um capitaço, capítulaço, capítulo grande, certo? Alguma notícia final aí? Oi, Enio. Oi. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Fala aí. Oi, no versículo 9, na minha versão aqui, vai falar que é um descanso sabático. Tem algum sentido isso? Olha, esse negócio de sabático aí é problema. Na sua versão fala sabático? Fala assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. A palavra sabático tem a ver com sábado, viu? Eu sei. Ok, então, na verdade, é como se fosse assim, resta o verdadeiro sábado, o resto, o verdadeiro descanso no verdadeiro sábado. Que Deus está descansando até hoje no sábado. O sétimo dia de Deus, em que Deus descansa, não é o sábado? É o sétimo dia. Enio, e se tudo está embutido em Cristo, Cristo é o sábado, né? Ele é como se fosse, ele vai nos levar para o sábado eterno. Uhum. Pode chamar de descanso sabático, viu? Porque tem a ver com o sétimo dia. Lá, o sétimo dia, Deus descansando no sétimo dia até hoje, e nós vamos descansar no sétimo dia para toda a eternidade. Deus vai descansar para toda a eternidade no sétimo dia. No sétimo dia. A memória de ver, ele está descansando e vai descansar para toda a eternidade no sétimo dia. Nós também vamos descansar para toda a eternidade no sétimo dia. O nosso descanso sabático é lá no céu. Mas falar em descanso sabático tem que prestar atenção para quem vai falar, que a pessoa que entenda, né? Se vai falar para um leigo, vai pensar que nós somos... como é que fala? Que guarda irmão Enio, eu achei que a Bíblia do irmão Rony não era inspirada, mas a minha também está sabática. Ô, Enio, mas esse descanso é meio estranho, né? Deus entrou no descanso e trabalha toda hora. A gente, quando entrar no descanso, vamos trabalhar assim também? Olha, essa pergunta é muito interessante. O que é que nós vamos fazer lá no céu? Nós vamos ter que saber depois. Vamos perguntar para Deus. Primeiro a Bíblia para a gente. Só quando a gente chegar lá, vai falar, mas é um descanso? Deus está descansando e trabalhando, nós vamos descansar e trabalhar? Eu não me importaria de trabalhar. Eu também, eu preferi ir trabalhar. Ficar orando de joelho o dia inteiro. Não se sabe. Muito bem, vamos terminar então. Prazer em vê-los novamente. Até a próxima.